Vocês sabiam que é possível ter uma gestação com menor risco de síndromes genéticas e com uma maior chance de gravidez por tentativas de transferência? Eu sou o Dr. Vinícius Bacega e eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a análise genética pré-implantacional. O que é análise genética pré-implantacional? Bom, começamos com o tratamento de fertilização in vitro da mesma forma como ele sempre é realizado. Então, estimulação ovariana, coleta dos óvulos, fertilização in vitro e quando esses embriões então são acompanhados dentro do laboratório quanto ao seu desenvolvimento, quando eles chegam ao estágio de desenvolvimento embrionário final, que nós chamamos de estágio de blastocisto, por volta do 5º ou 6º dia de desenvolvimento, este embrião possui aproximadamente 200 células. Então, nós conseguimos identificar uma camada um pouco mais externa desse embrião, que nós chamamos de trofectoderma, e uma parte mais interna desse embrião, que nós chamamos de massa celular interna. A massa celular interna dará futuramente origem, propriamente dita, ao embrião, e o trofectoderma, a placenta. É realmente neste local do trofectoderma em que a embriologista, com muito cuidado, irá realizar então a retirada de algumas células, em torno de 5 a 6 células, e que serão então enviadas para análise. Quando nós estamos falando em análise genética desses embriões, nós possuímos mais de uma modalidade de análise genética desses embriões. Quando nós falamos no PGTA, que é então a análise para aneuploidias, o que este exame irá avaliar? O PGTA então irá realizar a análise da quantidade dos números de cromossomos desses embriões. Por que é feito então esse exame? Nós sabemos que com o avançar da idade materna ocorrem então algumas alterações nas divisões celulares e que podem acarretar então em diferenciações de números de cromossomos, podendo ser um cromossomo a menos, como monossomia, ou um cromossomo a mais, como por exemplo as trissomias. E o PGTA é feito exatamente para realizar essa análise numérica dos cromossomos. Embriões que têm maior índice de aneuploidias também podem ter maior chance de não implantar ou de gerar um abortamento de primeiro trimestre. Quando nós indicamos, então, o PGTA ou a pesquisa, o screening de aneuploidias? Geralmente, acima de 38 anos, as sociedades recomendam essa análise genética e, mais fortemente, acima dos 40 anos. Considerando que a idade é o principal fator, talvez, de indicação do PGTA, obviamente nós temos outras indicações bem importantes, sendo, então, quando o parceiro, então, fator masculino grave, ou seja, uma concentração bem abaixo de espermatozoides, pacientes que já fizeram múltiplos tratamentos sem ter uma gestação, ou seja, com múltiplas falhas de implantações, ou também aquelas pacientes que tiveram após o tratamento um beta-HCG, ou seja, um teste de gravidez positivo, mas essa gestação infelizmente não evoluiu, ocorrendo então abortamentos de repetição. Estas são também indicações de análise genética. Existem outras análises genéticas, como por exemplo o PGTM. O PGTM, diferente do PGTA, não analisa então a quantidade de cromossomos e tem sim a intenção de procurar uma doença causada por um único gene, uma doença monogênica. Em quais casos, por exemplo, acontece, então, são indicados a análise do PGTM? Por exemplo, anemia falciforme, hemofilia A, distrofia muscular, são algumas doenças que têm uma causa genética e nós conseguimos, então, realizar essa pesquisa através deste exame. Existe também um outro tipo de análise genética que nós chamamos de PGT-SR. O que significa, então, e o que faz essa análise genética? Quando um casal possui, um dos cônjuges possui, então, alguma translocação desses cromossomos ou algumas inversões desses cromossomos, então é indicado o PGT-SR.
Nesses casos, por essas alterações cromossômicas de um dos cônjuges, pode também acometer a sua prole. Então, nós conseguimos pesquisar se estará ocorrendo todas essas alterações genéticas também nos embriões que são formados durante o processo de fertilização in vitro. Este assunto é complexo e envolve várias coisas, e também precisam ser analisados individualmente em cada caso. Eu gostaria de finalizar falando que, com a evolução dos tratamentos de reprodução assistida e dentro, principalmente, das biópsias embrionárias e análise genética, hoje em dia é um tratamento, uma análise realizada seguramente, porém não é um tratamento isento de risco e não está indicado em todos os casos. Por isso é muito importante conversar com o seu médico e analisar se realmente, no seu caso, existe uma indicação formal de análise genética dos embriões. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.